Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Algo que tem por propósito te fortalecer no Senhor. Firmar seus passos de uma tal forma que você esteja preparado para viver todos os momentos da sua vida, sobreviver a todos os ataques do inimigo e poder sair deste ambiente de cabeça erguida, podendo dizer: até aqui me ajudou o Senhor, e o nome do Senhor sendo glorificado através de sua vida. Então, uma coisa muito importante que você precisa aprender agora: Deus não pede de você perfeição, Deus pede de você progresso, ok? Não é perfeição, é progresso. Na ótica divina, o importante é que amanhã sejamos melhores do que hoje. O importante é o que nos derrubou, desanimou, certo? Criou problemas para nós ontem, não crie hoje, porque nós estamos num ambiente de progresso. Nós estamos vivendo uma vida crescente, tá certo? Então, eu quero te mostrar a história. Eu já usei esse texto aqui, mas hoje eu vou terminar no horário direitinho, mas eu vou ser um pouco mais lento, para que você possa pegar a mensagem com mais facilidade. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, verso 1 e 2. Pode acompanhar só aqui na tela, depois você dá uma olhada em casa. Verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Continua, porque tem gente que não conhece o texto. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Somente até aí. Olhe para mim, porque eu quero conversar com você. Alguns anos antes a esta passagem, um rapaz começa a viver algumas histórias bem particulares. Um dia Davi está no campo, o mensageiro manda chamá-lo dizendo: o profeta está na sua casa, um banquete está preparado, mas ninguém come se você não chegar. Davi então chega, o profeta derrama sobre ele o azeite da unção. Davi vai seguir sua vida, mas Davi agora está apacentando as ovelhas de seu pai, quando um urso vem tentar pegar uma ovelha. Davi então defende a ovelha, enfrenta o urso e mata o urso. Em outra ocasião, Davi, apacentando as ovelhas, agora um leão veio e pegou uma ovelha. Davi então vai até o leão, certo?
toma a ovelha do leão e mata o leão. Davi venceu 2 batalhas. A batalha contra um urso e a batalha contra um leão. Uma batalha meio que selvagem, né? É um animal perigosíssimo, ou 2, mas lá na selva, certo? Ou lá no campo, vamos dizer assim. E ele continua levando sua vida. O próximo adversário de Davi não é urso nem leão. É um soldado dos filisteus. Ele é um homem altamente preparado, campeão dos filisteus, especialista no combate homem a homem. Este homem é Golias. Ele é o próximo adversário de Davi. Com uma funda na mão, uma tiradeira, ele atira uma pedra que derruba o gigante, ele corta a cabeça do gigante e vence a batalha. O próximo adversário de Davi é o rei Saul. Saul agora era capaz de identificar em Davi a presença do Espírito que um dia esteve sobre ele. E Saul agora 2 vezes tenta matar Davi, e Davi se esquiva de Saul, evita matá-lo, e Saul acaba morrendo numa batalha desafiadora. Bom, nós temos 3 batalhas enfrentadas por Davi, ou 4, né? O urso, o leão, o gigante e o rei. Note que à medida que Davi vai vencendo uma batalha, o próximo oponente se torna mais poderoso. À medida que ele passa de uma fase, o teor da batalha cresce. As garras do urso, as presas do leão, a espada de Golias e a lança de Saul não venceram Davi. Ele foi ungido por Samuel para se tornar rei e ainda não se tornou. Mas finalmente a vitória chegou. Davi, após a morte de Saul, ele vai se tornar o rei. E finalmente as coisas parecem fazer sentido. Mas o capítulo 11 nos narra a próxima batalha. O modelo da batalha mudou. O campo de batalha não é mais o mesmo. Coloca o verso 1 do 11, por favor. E aconteceu que, decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Bom, o rei é Davi, e o tempo é de sair à guerra, no tempo em que os reis saem à guerra. O texto diz que Davi envia Joabe, com ele os seus servos e todo Israel. Lá em Rabá, eles enfrentam os amonitas, e o texto diz que Joabe e os servos de Davi destroem os filhos de Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olhe bem, era tempo de ir à guerra. Davi manda alguns irem à guerra, mas ele não vai. Davi deveria estar em Rabá, junto com seu comandante, Joabe. Davi tinha que estar lá enfrentando os filhos de Amon, vendo as cabeças rolarem, vendo seus soldados gritando vitória, ensanguentados, vencendo, mas ele não foi. O motivo pelo qual eu não sei. Davi resolveu ficar em casa, no palácio, dormindo, descansando, talvez porque
a batalha de Rabá contra os amonitas fosse uma batalha fácil. Talvez ela era tão fácil que ele resolveu não ir. Sabe aquele inimigo? Sabe aquela situação que ela parece que não deve ter de você toda a atenção? Então ele nem foi. O que ele não sabe é que ele continua em guerra, mesmo que não seja em Rabá, mesmo que não seja contra garras, presas, espadas, lanças. O campo de batalha vai mudar. E pior, Davi não nota. Ele não é capaz de notar o que está acontecendo. Quando ele não vai à batalha e fica em casa, o texto diz que ele vai se levantar e passear pela sacada, e ele vai ver uma mulher tomando banho. Eu garanto a você que não tinha nenhuma mulher tomando banho em Rabá. Não tinha nenhuma mulher tomando banho na guerra. Mas ele não está na guerra, ele está em casa. Ele deveria estar na guerra, mas não está. E quando você não está onde deveria estar, você corre o risco de ver coisas, de ouvir coisas que não deveria ouvir. Lá a vitória está acontecendo, mas aqui não tem guerra, né? Ele está em casa. Cadê o leão? Não tem leão. Cadê o urso? Não tem urso. Cadê o gigante? Não tem gigante. Cadê o rei? Não tem rei. Então parece que não tem guerra. Por quê? Porque o inimigo de Davi mudou. E quando o inimigo muda, certo? Quando a estrutura muda, os crentes costumam se atrapalhar. Davi está agora diante de seu maior adversário. O maior inimigo e a maior batalha de Davi. Aliás, a batalha cuja qual ele vai perder. Ele que venceu leão, urso, gigante e reis. A configuração mudou. E quando a configuração muda, Davi se atrapalha. O que tem agora? Uma mulher pelada. Ela não tem presa, não tem garra, não tem espada, não tem lança. Ela é apenas uma mulher nua, belíssima. Seu nome Batseba. Davi é capaz de olhar aquela mulher tomando banho. E diga-se de passagem, Davi tem como esposa Merabe, tem como esposa Abigail, tem como esposa todas as mulheres que haviam pertencido a Saul, agora pertencem a ele. Então Davi não tem nenhum problema para fazer sexo. Se ele ficou excitado e tem todo o direito, ele é homem, está diante de uma mulher nua, então é perfeitamente normal que ele seja atraído por aquela imagem, tá certo? É assim. Mas Davi quer aquela mulher. Ele é o rei. E ele manda alguém ver quem é aquela mulher. Descubra quem ela é. Tá bom. Ele ainda está na batalha. O inimigo é outro. E ele ainda não notou. Alguém volta e diz: Davi, aquela mulher é casada. Ela é a esposa de um dos seus oficiais, Urias, o Eteu. Ele está na batalha. Bom, a informação por si só já deveria ter destruído as intenções de Davi, mas não destruiu. Davi está em guerra. Ele está em guerra. Numa guerra diferente, é verdade. Porque nem sempre as guerras que enfrentamos seguem o mesmo modelo. Nem sempre a guerra vem em modelo de confusão, de problemas, de adversidade, nem sempre. O que tem agora para ele é o maior inimigo dele, nu, diante dele.
Ele pode ir se deitar com qualquer uma. Ou perdão, eu citei Merabe, mas era Mical. Certo? Mas ele se deita com ela. Ela não pode negar, provavelmente, pois ele é o rei. E o texto termina dizendo que ela ficou grávida. E o marido dela está na guerra. Ela não tem como explicar aquela gravidez. Ela está grávida do rei. O marido está na guerra. Quando ele voltar e ela tiver de barriga, provavelmente ela vai ser apedrejada, morta. Ela é uma adúltera. Então ela manda avisar. Ó, eu estou grávida. Eu estou grávida. Davi falou, eu preciso resolver isso. Manda trazer o marido dela. E ver se ele faz sexo com ela. Porque se ele fizer sexo com ela, ela está no início da gravidez. Certo? Só sabe que está grávida porque sua menstruação atrasou. Então, ele faz sexo com ela e eu mando ele para a guerra de novo. Não vai dar para contar as semanas. A gente bota o filho na conta do cara. O cara falou que não ia, o tal do Urias. Ele veio, mas não foi deitar com a mulher dele. Davi falou, não tem jeito, vou mandar matar esse cara. Mandou ele levar uma sentença de morte para o sobrinho dele, Joabe, que está lá no campo de batalha, e Urias morre pela espada dos amonitas. Davi agora, sabe o que ele fez? Ele é muito gentil. Ele pegou a mulher para ele. Ah, tadinha. Né? Legalzinha. Capítulo 12. 12, capítulo 12. Sai do capítulo 11, você está no capítulo... Isso. Preste atenção nessa historinha, porque ela é muito legal. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã é o profeta, é o homem da palavra de Deus. Deus foi lá e falou com Natã, vai lá na casa do rei. Vai lá e fala com ele. Fala com ele o quê? Vamos lá. Apressando-se, ou apresentando-se ele a Davi, disse, olha a história contada pelo profeta. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o pobre. O rico é Davi, o pobre é Urias. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. As ovelhas e vacas representam suas esposas, suas mulheres. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara. Essa cordeirinha é Batseba. O rico é Davi, as ovelhas e vacas são suas mulheres. O pobre é Urias e a cordeirinha é Batseba. Olha só, ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço e a tinha como filha. Verso 4. E vindo um viajante ao homem rico. Lembra do capítulo 11, do verso 1? Lembra quando Davi se levanta, não vai para a batalha, mas vai dar uma volta no palácio? Ele está andando na sacada do palácio, sozinho. E ele vê Batseba tomando banho. Davi viu Batseba da sacada. Davi está sozinho vendo Batseba. Capítulo 11. Capítulo 12. O homem rico, Davi, presta atenção, recebe na sua casa um viajante. Quando o profeta chega, o profeta não traz uma visão física, ele traz uma visão espiritual. Davi achou que estava só. Davi achou que a guerra estava acontecendo em Rabá. Ele não sabia que Jerusalém estava em guerra. E que a casa dele havia sido invadida por inimigos. Porque ele não vê.
Mas quando o profeta chega, o profeta diz: aí, um viajante veio à casa do rico, ao palácio. Quer saber quem é o viajante? Dá um pulinho no livro de Jó. De onde você vem, Satanás? Eu estou viajando, estou percorrendo a terra. Eu estou procurando uma empresa, uma casa, uma igreja, um casamento. Filhos que não são protegidos, não são guardados. Eu estou procurando um lugar. Quem sou eu? Eu sou o inimigo, o viajante. Ele não tem paradeiro. Seu propósito é roubar, matar e destruir. Basta destruir a sua família que ele pula para a próxima. Basta falir a sua empresa que ele vai para a próxima. É sim. Olhe bem. Esse é Davi. Ele não faz a mínima noção. Por quê? Porque a configuração mudou. Você lembra Moisés? Qual é a configuração da primeira vez que a água vai sair da rocha? Toca. Qual é a segunda configuração? Fala. Quando Deus diz fala, a configuração mudou. Se a configuração muda, os crentes se atrapalham. Davi não faz a mínima noção que tem uma guerra no palácio. Ele não é capaz de enxergar. O profeta disse: veio um viajante ao homem rico e deixou este de tomar das suas ovelhas e das vacas para assar para quem? Para quem? Para o viajante. Então, escuta aqui. Se o homem rico é Davi, o pobre é Urias. Se Batseba é a cordeira, e se esse processo é fazer sexo com ela, vamos pensar comigo. Davi ficou excitado, sim ou não? Sim ou não? Ele podia se deitar com Mical, a mulher dele, com Abigail, sim ou não? Ou com qualquer outra de suas esposas. Mas o texto diz que aquilo que foi assado para quem? Para quem? Então aquele sexo não era para Davi. Aquele sexo era para Satanás, para envergonhar. Aquilo era para destruição. Entendeu? Por que Davi não fez sexo com Mical? Porque se ele faz sexo com Mical, não é pecado. E a santidade alimenta a Deus. O pecado alimenta Satanás. Olha só. Quando você olha para isso, Davi está agora diante de uma historinha bem interessante. Ele está terminando de contar. Ó. Vamos lá, ó. Deixou este de tomar das suas ovelhas, ou seja, Davi deixou de se deitar com as suas esposas, certo? Porque era para assar para o viajante que viera a ele. Ele tomou a cordeira do pobre e preparou para o homem que viera a ele. Note que tudo que está sendo feito no palácio está sendo feito para o viajante, não é para Davi. Está tudo certo? Coloca o 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Que Davi está invocado com que homem? Com que homem? Qual é o homem que Davi está aborrecido? Ele mesmo, ele só não sabe. O cara que ele está invocado, certo? É ele. E aí Natã disse: vive o Senhor, certo? E ele disse a Natã, Davi disse: vive o Senhor, que digno de, é o homem que fez isso. Bota o verso seguinte. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se... Verso 7. Então, disse Natã a Davi: você é esse homem, ó. Você é esse cara. Esse é você, Davi. Você é o cara do leão, do urso, do gigante, do rei.
Mas cada batalha traz consigo, meus irmãos, características particulares, peculiares. Não pensa que porque você venceu ontem, você vai vencer hoje, não. Hoje a batalha é outra. O inimigo está te estudando, olhando para você, buscando uma maneira de envergonhar você, envergonhar a sua família, envergonhar a igreja que você faz parte, envergonhar o nome do Senhor. Então não brinca com isso, não. Davi diz, esse cara deveria morrer, porque ele não faz a mínima noção que ele está falando dele mesmo, porque ele não enxerga a guerra. Para ele a batalha acontece em Ramá ou em Rabá. Ele não enxerga isso. Mas quando ele diz isso, olha só, tu és esse homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, bota aí, irmão, que dá tempo para a turma ler, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha o que Deus está dizendo para ele, cara, olha o que você jogou fora, olha o que você fez. Mas Davi tinha com ele, a seu favor, um campo novo, uma batalha nova. Deus é misericordioso. Nós lidamos com duas coisas grandiosas de Deus. Diga para mim, graça. Fala de novo, graça. O que é graça? Graça é receber aquilo que eu não mereço. E Deus também trabalha com misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é não receber aquilo que eu mereço. Graça eu recebo o que não, mas é do bem. E misericórdia eu não recebo o que mereço, que seria o mal. Quando essa conversa está desenrolando, bota o verso 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, sua mulher tomaste por mulher, e mataste com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará jamais a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher do Urias o Heteu para a tua. Olha o verso 11. Assim diz o Senhor, suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei as suas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as suas mulheres perante o sol. Vamos embora. Porque tu o fizeste mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o. Então disse Davi, pequei contra o Senhor. E disse Natã, também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Olha para mim, que brincadeira é essa? Ao desenrolar da conversa, Deus fala com Davi, Davi, eu tenho um problema com isso, você é meu servo. E qual é o problema de você ser meu servo? O problema de você ser meu servo, Davi, é que o meu nome está arrolado com o teu. E sabe o que está acontecendo, Davi? Todo mundo sabe que você pegou Batseba. Todo mundo sabe que você mandou matar Urias. E sabe o que é pior, Davi? Está todo mundo falando mal de mim por tua causa. E se você, Davi, não preza pelo seu nome, eu prezo pelo meu. Então isso não vai ficar assim, não. Você consegue entender a responsabilidade que você carrega e que eu carrego? Você quer viver uma vida bagunçada? Tá bom. Você tem todo o direito, a vida é sua. Agora você não pode falar que você pertence a Deus. Diga que gosta dele, que acha dele legalzinho, que de vez em quando você vem na igreja, tá certo? Que você dá uma ofertinha. Mas por favor, se você quer viver uma vida bagunçada,
cuidado com o que você faz. Porque Davi disse, eu pequei. E Deus disse, tá bom. Já assumiu. Aquele que confessa alcança misericórdia. Mas eu vou te avisar uma coisa, Davi. Você não vai morrer. E como você mesmo disse, deveria morrer. Mas vamos fazer o seguinte. A espada jamais vai se apartar da tua casa, Davi. Escuta o que eu vou te dizer. Primeiro, um filho teu vai estuprar uma filha tua. Aminon e Tamar. Um filho teu vai mandar matar o outro irmão. Salomão manda matar Adonias. Absalão, seu filho, vai montar uma tenda no meio do arraial e vai se deitar com todas as suas mulheres. Vai humilhar você. Qual é o problema disso? O problema dessa situação é que Deus perdoa o pecado, mas o efeito dele, ele vai vir sobre nós. E se você, como é que eu vou explicar? Vou usar esse termo, não dá para, eu ia dizer se você é homem, mas não é isso. Se você tem coragem de fazer algo de errado, por favor, também tenha coragem de ser digno de colher tudo que fez. Porque Deus não está brincando e nós não estamos brincando de ser crente. Se você pensa que é só você que está em guerra, aqui está todo mundo em guerra. Aqui está todo mundo lutando para progredir, para vencer. Os campos de batalha mudam. Eu não sei o que você enfrenta. Mas nós precisamos nos fortalecer. Davi escuta tudo isso. Bota o verso 15, para a gente adiantar. Então Natã foi para sua casa. Natã despejou. E virou as costas e foi para casa. Então o Senhor feriu a criança que Batseba, dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E Davi então agora vai orar. 7 dias sem tomar banho, sem comer, orando pela criança. Davi é um homem forte, é um homem valente. Um homem de Deus. Está aprendendo as lições da vida. Então deixa eu falar uma coisa para você. Evite cometer erros, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também, ele vai ter que colher. Então cuidado com o que você faz com a sua mulher. Cuidado com o que você faz com os seus filhos. Cuidado com o que você faz com o seu marido. Cuidado com o que você faz com o seu dinheiro. Cuidado com o que você faz com a sua saúde. Cuidado com o que você faz com os seus pais. Cuidado com o que você faz com a sua fé. Cuidado com o que você faz com a sua reputação. Cuidado com o que você faz, porque Deus te perdoa, mas os efeitos você vai ter que lidar com isso. E pelo menos seja forte para colher, porque ele diz, pequei. Mas olha, verso 12, 15, vamos pegar isso aí, só para você ter noção. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado em terra, verso 17, vamos lá. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e nem comeu com eles, mas ao 7º dia, verso seguinte, sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. 7 dias depois, o garoto morreu. Davi está orando para ele não morrer. Davi está pedindo a Deus para ele não morrer, mas ele morreu. Davi era um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Venceu o leão, o urso, Golias, viu Saul morrer, mas perdeu a batalha para Batseba. Agora ele tem a vergonha, a humilhação. Precisava ter? Não precisava. Precisava viver isso? Não precisava. Você precisava passar essa humilhação? Não precisava. Deus não tem nenhum interesse de te ver humilhado. Não tem. Quem tem interesse de ver você humilhado, de cabeça baixa, esse é Satanás.
ver você envergonhado, envergonhar sua casa, envergonhar seu casamento, envergonhar seu nome. Todo mundo lá fora fala bem de você, menos os seus. Você parece Naamã, montado no cavalo, passando, e todo mundo te ovacionando, gritando: olha o grande general, a Síria dorme tranquila, porque Naamã é o nosso protetor. Mas quando ele chegava em casa, que tirava seu elmo, que tirava sua armadura, a lepra aparecia. Porque está assim de gente, que é extraordinário na igreja, no trabalho, no boteco, mas em casa não tem um mínimo de reputação. Não é seu nome só que está em jogo, é o nome do Senhor dos exércitos. Então nós precisamos lembrar a quem nós representamos. Mas eu gosto de Davi porque ele é macho. Olha o que ele fez, ó. Vamos aqui, para a gente adiantar. Verso 19. Verso 20. Lê ali para mim. Então, Davi, o filho dele está morto, sim ou não? Ele ficou prostrado ou se levantou? Quem é o culpado do filho dele ter morrido? Ele ficou prostrado ou se levantou? Então, eu não sei o que aconteceu com você, meu filho. Se você tem culpa, se você não tem. Se você fez certo, se você fez errado. Eu vou te falar uma coisa, não fique prostrado, se levante. Porque Deus é contigo. Se o que você fez não te matou, ainda dá tempo. Vai ter que colher o que plantou. Davi se levantou da terra, tem quanto dia que ele não tomou banho? Quanto dia? Então o cara se lavou logo, para tirar aquela nhaca dos 7 dias. E fez o quê? Se ungiu, passou logo um perfumão, um Avon. E fez o quê? Trocou estava com veste de saco, agora o menino morreu. Entrou na casa do Senhor e ele agradeceu a Deus porque o filho morreu? Sim ou não? Não! Ele pediu a Deus para o filho não morrer? Agora não! O que ele fez? Ele foi adorar. Ele está dizendo: meu filho está morto, mas eu ainda sou teu servo. Essa batalha que eu perdi não vai destruir a minha vida. Você está entendendo? Não permita que o inimigo te envergonhe. Você pode ter cometido erros, você pode ter falhado, você vai ter que lidar com essa falha, com esses erros, mas não deixe o diabo vencer você, porque você é um filho de Deus. Levanta essa cabeça sua. Vamos para o pau. Estou nervoso. Estou cavando já. Eu gosto, olha lá. Foi para a casa do Senhor e depois ele fez o quê? Pediu o quê? Pão. E puseram o pão e ele... Isso aí. Por quê? Porque ele tem um reino para estar à frente. E o reino é maior que suas perdas particulares. Pare de ficar chorando. Você já descobriu que você é ruim? Então tenta um jeito de melhorar. Pastor. O senhor não sabe a minha situação. Eu não estou afim de saber. Eu não estou. Entendeu? Eu quero que você mude de vida. Entendeu? O que você fez? O que fizeram? Eu não gosto disso não. Ou se você souber a quantidade de coisa ruim que já me fizeram nessa vida, se eu falar aqui, você vai chorar. E aí, que se dane. Eu vou terminar aqui, que eu gosto sempre de falar isso. Eu sou nascido e criado aqui em Xerém. Uma vida difícil, irmão. Eu morava numa casa tão pequena que para o sol entrar, nós tínhamos que sair. A gente dormia às vezes 2 numa cama. Era tão apertado, irmão, que eu sonhava o mesmo sonho. Não tinha nem espaço para 2. Eu doido para namorar, os meninos tudo namoravam. Eu tinha que chute. Lembra do que chute? Nós amarrava na canela. Eu ia para a festa, para o casamento, para a escola, para tudo. Minha tia mandou uma vez fazer uma camisa quadriculada para mim. Uma calça azul de tergal que me deram. E um quichute. E lá na frente de casa tinha um arbusto que o pessoal, na ponta dele, botava casca de ovo. Lembra disso? Um arbusto assim, os mais velhos que levam lembrar. E aquilo tinha um do lado. Eu parecia um ET e aquilo a minha nave.
Pensa numa vida sofrida. Eu falei aqui isso já, eu beijava espelho. Porque eu doido para beijar. Mas nenhuma menina queria beijar eu, não. Não rolava. Ruim mesmo, ruim. Entendeu? Sabe aquela coisa assim? Se você olhar rápido, eu sou bonito. A minha vida era assim, hoje eu melhorei um pouquinho. Mas naquela época, se você olhar rápido, eu era bonito. Se você olhar devagar, eu falei para você olhar rápido. Não é verdade? Era mais ou menos alguma coisa assim. E eu doido para namorar, não deixava namorar não. Meu pai também tinha uma reputação ruim, rapaz. Que Deus o tenha, está na glória, hoje eu posso falar. Mas o velho bagunçado, meu pai. São Jesus. Uma vez eu estava aqui, olhei lá na barraquinha ali tinha uma barraquinha, tinha um forró. Faltavam uns 20 minutos do culto. Eu olhei pela janela, eu falei, nossa, tem um senhor dançando forró ali, parece meu pai. Faltava 20 minutos para começar o culto. Eu falei, é meu pai, ele é minha ovelha. Eu falei para o obreiro, quando meu pai entrar aí, manda ele vir no meu gabinete. Ele chegou lá em cima e falou, fala meu filho. Eu falei, pai, eu estou ficando louco. Ele falou, o que foi meu filho? Não fala isso. Eu falei, pai, eu estava olhando aqui da janela, o senhor acredita que não é possível, eu não estou bem. Eu vi um cara igualzinho o senhor, dançando forró ali agora, o culto vai começar. Ele botou a mão na boca e falou, meu filho, eu fui só comprar uma balinha. A moça estava dançando forró sozinha. Aí eu falei, eu não vou fazer uma desfeita dessa. Deixa eu te falar. Meu pai construiu uma reputação muito ruim. Minha vida não foi boa. Mas eu encontrei Jesus. Eu enfrento as minhas batalhas. E muitas vezes o diabo muda a configuração. E leva um tempo. Mas quando eu descubro que a minha queda vai envergonhar você. Vocês devem lembrar o dia que eu fui fazer uma visita ao ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para fazer uma brincadeira de Flamengo e Vasco. E eu caí na besteira de postar na minha rede. E eu imagino que você não ouviu por minha causa. Que tipo de pastor eu era e como você caminhava com alguém que era soldado de Lula. Sabe o que isso me mostrava? O quanto o nosso nome está interligado. Então, nós precisamos ser fortes. Davi venceu isso. Salmo 51. Perdoa o meu pecado. Me dê a brancura que eu perdi quando resolvi tomar decisões erradas. Eu não sei o que você viveu ou vive. Eu sei que a luta continua. Quer em Rabá, com Amonitas, certo? Quer no vale de Elá, com o Filisteu. Quer na sacada do palácio, diretamente com Satanás, trazendo uma mulher nua. Nessa batalha nós não temos outra alternativa a não ser vencer. E que Deus te fortaleça para isso.